Amém. Aí pode. Vamos nos levantar um pouquinho mais para ler só uns versículos, 3 trechos da palavra de Deus. O primeiro está em Provérbios, capítulo 9. Vou tentar ser o mais breve, que eu sempre me enredo e acabo passando da hora. Capítulo 9 de Provérbios, no versículo 10. Vamos ler o capítulo 8, depois vamos para o 9. Provérbios 8, versículo 13 e 14. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Vamos ler de novo. Versículo 3. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza. Provérbios 9, 10. Versículo 10 do capítulo 9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. E o último versículo, em 1 Coríntios, por favor. Primeira carta aos Coríntios, onde Paulo ensina aos gregos pagãos que eram antes a verdadeira sabedoria. No capítulo 1 de Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pode assentar. Deus, damos graças, Senhor, por esta oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Te damos as graças por tirar-nos, Senhor, de nosso conforto, onde muitos estão. Tu nos chamaste a buscarmos outro conforto, o conforto que vem de Ti, da Tua palavra. Portanto, prepara o nosso coração neste dia. Que os olhos de nosso coração sejam abertos, para que no âmago de nosso ser a Tua palavra seja recebida
e dê fruto para a tua honra e para a tua glória. Tira as escamas de nossos olhos, porque a vida é muito breve e o sábio sabe disso. E busca viver a melhor vida hoje. Não de acordo ao mundo, mas de acordo à tua vontade. Portanto, Senhor, vence, Senhor, as nossas barreiras mentais e emocionais. Faça um milagre de iluminar o nosso coração, para que no horizonte seja visto Cristo e Ele encha todas as coisas em nosso ser e nós sejamos consumidos na sua presença. Porque Tu és sábio, porque Tu és bom. Louvado seja o Teu nome neste momento, na Tua igreja. Amém. Eu quero compartilhar com vocês uma reflexão acerca do temor de Deus, a importância de temer Deus. E eu quero compartilhar o meu coração a vocês. E eu quero sair de mim e entrar em Cristo pela fé. E eu tenho a certeza de que estou em Cristo. Eu não estou dentro de mim agora mesmo. Eu não estou em mim agora mesmo. Eu estou em Cristo. Cabe a você sair de você e se colocar pela fé em Cristo. Desta maneira, a palavra de Deus terá seu fruto no seu coração. Não basta você usar sua inteligência, porque somente será enchida de informações. Não basta emprestar o seu coração a mim, a palavra, porque você somente terá emoções pelo momento. Mas junte a sua inteligência o seu coração. Junte a sua inteligência o seu coração e reflita comigo a palavra. E Deus penetrará no âmago do seu ser e a palavra dará seu fruto. Coloque o seu coração, derrame o seu coração para a palavra. Se entregue à palavra, à disciplina da palavra de Deus. Veja além, veja através das suas barreiras, da rejeição que a carne produz quando a palavra é apresentada. Veja através, coloque seu coração, derrame seu coração e use toda a sua inteligência. A Bíblia nos chama para arrazoar com Deus. Arrazoemos, provai e vejai como Deus é bom, como a sua disciplina é boa. No final, se junte comigo, saia de você, unamos-nos em Cristo neste momento, pelo seu Espírito que está aqui. Então eu quero fazer uma reflexão. Eu tenho aqui meus comentários, meu esboço, e vou estar lendo e fazendo um comentário. E você juntamente comigo refletirá com seu coração. Então, vemos que estes versículos falam da importância de temer Deus, de que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o temor de Deus. E o primeiro que quero dizer é o que é o temor de Deus. E eu disse que o temor, mas por quê? Porque eu quero ir no fundo da questão e quero dizer por que eu trouxe esta mensagem. Porque o Senhor tocou para mim falar a respeito disto. Porque o temor de Deus, como vimos, é essencial. O temor de Deus é o princípio da vida em Deus. E ao mesmo tempo, nesta geração, não há temor de Deus. Você sente isso, porque você também fazia parte do mundo. E nosso coração é inclinado a não temer Deus quando estamos em nós mesmos.
Então eu vejo o mundo não teme Deus, o mundo está distante de Deus, eles não consideram Deus, eles não se importam com Deus, não se importam pelas suas vidas, eles não têm reverência a Deus, eles zombam de Deus, e isso deve tremer, isso deve trazer tristeza a nós que conhecemos Deus. Devemos dizer, quando nós vemos quão importante é Deus para nós, percebemos que absurdo, que tristeza é viver sem Deus, quão necessário se faz viver temendo Deus, quão necessário. Então vemos como o mundo precisa de temer Deus, que o mundo na verdade está em juízo porque não teme Deus, o mundo está sendo julgado porque não considera Deus. E é importante que a igreja tome essa posição de confiar, de temermos Deus, porque há muitos que se dizem parte da igreja e também não temem Deus, eles temem os homens. E eu sou agora aqui tentado a temer você, eu sou tentado a temer você, a não pregar aquilo que Deus está me pedindo para pregar, aquilo que está na sua palavra. Eu tenho que ajeitar as minhas palavras para não confrontar, para não trazer disciplina. Eu tenho esse temor. Eu não quero fugentar você com a palavra de Deus, não quero. Só que eu me submeto à palavra de Deus, porque eu fui resgatado por essa palavra que me confrontou e continua me confrontando. E eu sei que no final há esse sabor, esse paladar de que é bom. Essa é a sabedoria. Você vê? Então é uma obra de Deus que faz com que nós temamos Deus. Então, existem muitos que usam a palavra de Deus sem temor, para se enriquecerem. Existe muita palavra que se diz ser em nome de Deus e não é. Não há temor de Deus no pregador, não há temor de Deus naquela localidade. Sendo que o temor é fundamental em tudo o que você fizer, em tudo o que você faz, é supremo, é fundamental temer Deus, tremer perante a palavra, não brincar com a palavra. É sério, porque creia você ou não, Deus continua aqui, Deus continua sustentando o universo, não interessa, você não vai mudar Deus, não é a sua crença em Deus que vai mudar Deus. Deus continua lá e Ele vai fazer o que Ele diz que vai fazer, creia você ou não. Ele está além de nós. Mas o privilégio do cristão é que ele é chamado para participar desse eterno propósito, do final de todas as coisas, para fazer parte disso, como igreja. O que é o temor de Deus? É considerar Deus por quem Ele é, reverenciar Deus por quem Ele é. Isso basta. Isso é o temor de Deus. O temor de Deus é considerar Ele antes do que nada. No acordar do amanhã, você tem a profunda consciência de que você está perante Deus, o autor da vida, o Senhor da vida, e de que é a Ele que você vai prestar contas, de que Ele está olhando para você com graça e com justiça, com olhos retos. E Ele é o Deus do universo. Ele é o Deus, um Deus temível pela sua própria essência. Você vê, nós tememos a quem mais, por quem mais nós consideramos ser imponente. Talvez seja seu patrão. Você teme ele porque ele tem poder, autoridade. Você tem algo que ele quer. Talvez você vê ele com poder, com autoridade. Então você teme aquele que você reverencia mais. Porque temer é reverenciar aquele que está por cima de você. Então, considerar Deus é algo profundo. Não é considerar Deus simplesmente no nosso pensamento. É algo profundo no nosso ser, que abre os nossos olhos para Deus, que é uma consciência que nos faz saber que Deus está aqui, que é óbvio, é razoável, é parte da nossa natureza temermos Ele.
temermos Ele, considerarmos a sua palavra, a sua lei em primeiro lugar, antes do que os nossos desejos e interesses pessoais. O que teme Deus consulta a Deus antes de fazer qualquer coisa que tenta nos desviar da vontade dele, né? Então, para mim, o temor de Deus é aquela consciência viva no profundo do seu ser de que Deus está aí e de que você deve reverenciá-lo, considerar Ele por quem Ele é. Então, se faz necessário que você conheça quem Ele é. Sem conhecimento de Deus, não há temor de Deus. É necessário que você conheça Deus. As pessoas talvez não temem Deus porque não conhecem Deus. Mas quando você conhece Deus, então você tem razão, mais do que óbvia, para temê-lo. Então, o temor vem não por coisas secundárias que giram em torno de Deus, não, mas por quem Ele é, nos seus atributos, na sua essência. Temer Deus é não dar nenhum passo na vida sem considerar Deus e a sua vontade. É o que estive dizendo. Você considera Deus antes de nada. A sua vida está aberta para Deus. Deus, sem ti eu não irei. É interno isso, não precisas falar. É interno. Há uma consciência de reverência a Deus, já pelo Espírito aqui, dentro de você. De que é melhor obedecer do que fazer a sua vontade. E é como uma lei. Não é uma obrigação externa imposta sobre você, o temor de Deus. É algo que você faz livremente, pelo Espírito. É como se fosse um choque. Você está em alerta constante, em vigilância constante. Não por temor ou medo, nesse sentido de temor, medo, né? Mas por reverência. Porque Ele deve ser honrado, Ele deve ser reverenciado, sua vontade deve prevalecer. Além disso, o temor de Deus é gradual. Quando passamos de uma circunstância que indiretamente está à vista para outra, mais direta. O temor deveria aumentar de Deus, deveria aumentar ao ponto de chegar a tremer, de cair como morto perante sua glória. Aqui eu me baseio em Isaías, quando ele ficou perto, o João quando fica perto dele, tanto Isaías, todos os homens que ficaram perto de Jesus na sua glória, caíram como mortos. Por isso disse que na vida, nós devemos, a nossa vida não para, a vida cristã não para, ela deve ser um progresso, um crescimento à maturidade. E quanto mais maturo você chega a ser, mais temor, mais reverência há, porque você consegue ver Ele mais nitidamente, porque a maturidade se baseia em se esvaziar de você, em sair fora de você e se juntar a Ele, e então você passa a ver Deus como Cristo vê Ele, e então você reverencia. A sua vida é simplesmente uma encarnação da reverência, do temor a Deus. E isso acontece progressivamente, à medida que você obedece, à medida que você é disciplinado. Essa é a beleza da vida, a glória da vida. Na flor você vê isso, nas coisas desta vida. Então, o temor de Deus é muito prático. Significa viver. Eu estou sempre dando voltas no assunto para construir um fundamento forte, para sabermos o que é esse temor de Deus. Temor de Deus é muito prático. Significa viver tendo em conta Ele, antes do que nada e ninguém. Sabe? Viver de tal maneira que a maior importância é fazer a sua vontade. Ter tal disposição que jamais desejaria eu pecar ou desobedecê-lo. De maneira que o verdadeiro temor te livra do pecado e te santifica. Você vê? Quão necessário é temer Deus para eu ser santificado. Tudo começa pelo temor a Deus. Você já ouviu alguma palavra em outros lugares sobre o temor a Deus? Ou apenas citam o versículo, mas quão necessário se faz que esses versículos, né, o princípio da sabedoria, o temor de Deus, seja aberto para nós.
nós entremos na profundidade do que isso significa, né? Então, quem teme Deus, ele é livre de pecar, porque considera Ele, antes do que nada, ele treme diante da sua presença. Ele não ousa fazer nada contrário à sua vontade. Ele se deleita em fazer a vontade dele, por quem ele é. E ele acha isso mais razoável. Ele acha isso a razão da sua vida. Ele não escolhe, o que teme Deus não escolhe como ele quer viver. Ele se sujeita à vida em si. E essa vida é obedecer a Deus. E isso, obedecer a Deus, significa temer Ele, considerar Ele. Ok, Ele diz que eu não devo fazer isto, mas devo fazer aquilo. Então, o que teme Deus, ele reverencia a palavra, ele coloca a palavra antes do que os seus prazeres. E esse sentimento profundo do temor, que gera esse temor, faz com que a pessoa deteste, abomine, como lemos o versículo. Ele detesta o mal, o que teme Deus. Não é uma questão de, eita, eu amo o pecado, mas como temo Deus, não, eu vou... Mas isto é progressivo. Isto é progressivo. Até que nós, de fato, detestemos, assim como Jesus, o mal, o pecado. É progressivo. Mas como de necessário, eu quero enfatizar que para você vencer o pecado, qualquer pecado, é necessário, primeiro, conhecer Deus. Quem Deus é. Para você ser iluminado e pela razão do ser de Deus, de você saber quem é este Deus, então o temor surge. Olha, este Deus é grandioso, é o autor da vida, é soberano, é poderoso, Ele é bom, eu devo temer Ele, eu devo considerar Ele primeiro. Então é quando você conhece Deus que você teme Ele, e então você evita o pecado. Todo aquele que venceu o pecado, o venceu porque temeu ao Senhor, antes do que aos homens. O temor não deve ser confundido com o medo a Deus. Okay? O temor a Deus, o temor de Deus não deve ser confundido com o medo a Deus. O medo é um sentimento negativo, né? Mas o temor, como lemos os versículos, esse temor é um sentimento espiritual positivo. O medo faz você retroceder. O temor faz você ter ousadia. O medo distorce o caráter de Deus em você. Você tem uma visão distorcida do caráter de Deus. Você vê? Quando você tem medo. Agora, o versículo simples disto é: eita, eu achava que tu eras duro demais. Tu me deste a semente para eu plantar e nem coloquei no banco. Você lembra da parábola? Eu achava que tu eras duro demais, então eu guardei, eu não investi. Então, ele tinha uma visão errada daquele que lhe deu o talento, né? Então, distorce o caráter de Deus. Por quê? Porque tinha medo. O medo distorce o caráter de Deus ou é resultado de uma visão errada de Deus. Eu queria usar um exemplo aqui. Vejamos duas coisas aqui, veja. Esse temor de Deus, ele pode ser visto, eu uso a minha imaginação. Suponha que você nunca viu uma fogueira. Nunca viu uma fogueira. Nunca viu um fogo, uma chama de fogo. E você a vê e a contempla e você diz, que maravilha, que coisa linda, que imponente, né? E você tem essa curiosidade e entra, né? Fica cada vez mais perto, vai ficando mais perto para apalpar, para ver o que é, né? Aí você vai percebendo que vai ficando mais quente, vai ficando mais calor, vai ficando com mais calor, até o ponto que você recebe um choque. Você recebe um choque. Você diz, eita, eu não posso tocar.
Não posso tocar isso. É nesse sentido que eu falo do temor de Deus. Ele é como um choque. Você se recua, você reverencia, você se afasta, mantém um limite dele. Porém, você é tentado a fugir, a ter medo, não é? Mas Deus disse que o temor de Deus é ousadia. Não é medo, não é retroceder, não é recuar. Então, a diferença é que este temor, ele faz ter esse choque em você, de você reverenciar ele. Porém, ao invés de você retroceder, o temor de Deus faz com que você entre. Você fique acima do fogo. O temor de Deus se manifesta, usando a minha imaginação, no lugar onde Daniel e seus amigos entraram. Naquela caldeira, né? De fogo. Isso é a representação do temor de Deus. Eles temiam Deus, eles tinham esse choque. Era um choque, né? Estar ali. Era um choque. Porém, não se queimavam. Eles tinham ousadia, fé. Eles não recuaram, não tiveram medo. Mas eles entraram. Sim, com choque. Sim, com aquela reverência. Mas entraram. Esse é o temor de Deus. Muitos que têm medo a Deus é porque consideram só as advertências e punições de Deus. Eles se preocupam apenas pelos seus egos, de maneira egocêntrica. Veem o que poderia acontecer com eles, se eles não obedecessem. E assim, portanto, surge o medo. E em outros, se manifesta com raiva ou desprezo a Deus. Muitas vezes, quando uma pessoa descrente ouve o Evangelho, é interessante, ele só pega as partes que falam de juízo, que falam de confronto, mas ele não ouve a outra parte, de que é pelo meio do arrependimento que você vai ser abençoado. Ele só percebe que, eita, Deus está querendo que eu faça Deus quer que eu mude, e eu não quero mudar. Então eles se focam nisso e detestam Deus, porque não veem o benefício que isso vai lhes trazer, né? Porque eles vivem em volta de si mesmos, nos seus egos, egocêntrico. Com o ego não há nenhum problema, é o egocentrismo que é a raiz do pecado, né? Então, os que têm medo a Deus, eles se focam no lado de Deus e das suas advertências e punições de Deus, porque eles olham mais por si, para si, assim como o rico, né? Olhou muito por si, olhou mais por si do que por Jesus, por fazer a sua vontade, mesmo que lhe custasse abandonar a sua riqueza. Ele estava só olhando por si mesmo, ele só queria conforto, e quando ele morresse, ele queria mais conforto no céu, sem Deus. Mas quando Jesus lhe mostrou o caminho para o céu, ele o rejeitou, porque ele procurava apenas conforto. Conforto na terra já tinha, ele só queria o conforto celestial, sem Deus. Então, mas quando Deus é compreendido da maneira correta, então surge o temor. Você vê? Quando Deus é compreendido da maneira correta, então ali pode surgir o temor. O temor considera a severidade de Deus, como eu coloquei no fogo. Faz-te reverenciá-lo. Espera aí, eu posso ser queimado aqui. Isto é severo. Eu preciso tirar as minhas sandálias. É um fogo consumidor. Eu reverencio, então. É mais poderoso do que eu. Eu considero a sua severidade, mas também considero a sua bondade. E é aqui que está a diferença entre o medo e o verdadeiro temor. Porque ele considera toda
toda a pessoa de Deus, né? Ele considera a bondade também, e o reverencia por quem ele é, e entra no trono da graça. Quem entrou no trono da graça? Daniel e seus amigos entraram no trono da graça, passaram pelo fogo, mas ao passar naquela fogueira se manifestou a graça, e eles não foram consumidos. Você vê? Eles tiveram a ousadia. O temor cria ousadia. E agora estou citando simplesmente o versículo. Tenhamos ousadia, entremos no trono da graça. Você vê? O que teme Deus não se afugenta. Ele recebe o choque. Peraí, Deus precisa ser reverenciado. Eu vivi assim, mas ele precisa ser considerado. Ele precisa ser respeitado, ele precisa ser obedecido. E é um choque, não é mental, não é intelectual. É uma experiência existencial. Eu estava vivendo a minha vida deste jeito, mas agora Deus se me encontrou, se revelou a mim, e eu agora vejo quem Ele é, quão imponente Ele é, quão justo Ele é. Portanto, eu temo Ele. Mas o temor não acaba ali. O temor faz com que, pela graça, eu entre no trono da graça. Por meio de Jesus, eu entro nesse trono da graça e não sou consumido. Sim, com temor e tremor, mas entra. Porque quem teme Deus, confia nele e sabe que até a sua severidade, olha a transformação aqui, porque até a sua severidade opera para a sua bondade. Ou seja, a severidade para aquele que teme Deus opera para bem. É por isso que ele dizia: não temais o fogo ardente, né? Pedro dizia isso. Porque Deus disciplina ao filho que ama. Entendeu? Ele nos estava ensinando a amar a disciplina, amar a severidade de Deus. Que pai como posso dizer? Um pai, ele não é pai só quando dá tudo o que o filho quer. Ele precisa ser severo em algumas ocasiões. Leia a Bíblia à luz disso. Ele precisa ser severo. Pode haver muito choro, sim, e muita tribulação na educação, mas os provérbios nos dizem que isso é bom. Instrui ele no Senhor. Vai ser difícil, você vai ter que suar, mas o fruto, segundo a graça de Deus, dependendo de sua graça, vai ser bom. Então, a sua severidade para conosco, que já fomos salvos, opera para o nosso bem, para a sua bondade. Mas para aquele que tem medo, a bondade é ofuscada pela severidade. Você vê? Para aquele que tem medo, a bondade é ofuscada. Ele não consegue ver, porque ele está mais preocupado consigo. E Deus não nos chama a ter medo dele, mas a temer, que é diferente. Então, aquele que tem medo, a bondade é ofuscada pela severidade. E retrocede, não confia, fuge e não procura se relacionar com ele, mesmo com tremor. É como aquela fé do demônio. Eles sabem quem Deus é, mas eles, por causa de suas naturezas, fugem dele. Por outro lado, o verdadeiro temor, embora ousado, se eu estou querendo fazer outra vez esse paradoxo, embora ousado, é reverente e sério, humilde e tremedor. Todas as qualidades de um cristão estão todas dentro do temor a Deus. Ele é ousado, sim, mas humilde. Ele é reverente e sério. Ele tem força, ele é forte, mas ao mesmo tempo é fraco no Senhor. E essa força ele recebe dele. Amém, Deus.
Então, passo para a seguinte parte. O verdadeiro temor só surgirá à medida que o conhecemos como Ele é. Os seus atributos, como Ele é, ou seja, os seus atributos, como a sua soberania, santidade, poder, graça, ira, misericórdia, sabedoria e assim por diante. Deus deve ser temido por todo homem, justamente por causa de quem Ele é e também do que Ele pode fazer. Deus deve ser temido por quem Ele é e do seu poder. Essa é a razão de nós temermos Deus. Todos os seres humanos, sejam crentes ou não, estão na obrigação de temer Deus. Todos. Porque Deus continua aqui. Deus continua sendo Deus. Quanto à sua soberania, aqui vamos refletir. Quanto à sua soberania, nada que acontece sem permissão. Ele tem na palma da sua mão o próprio diabo. A sua vontade soberana é a que prevalecerá. Ele é quem reina e ninguém poderá tirá-lo do seu trono. Quando você considera isto, você teme Ele, porque Ele é soberano. Não há ninguém mais soberano do que Ele. Não há nenhuma vontade acima da vontade do Senhor. E você sempre temerá aquele que você considera maior do que você. E quem é o maior? Quem é o mais soberano? É o Senhor, Deus dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Ele é soberano. Ele é soberano. Portanto, deve ser temido, porque a sua vontade prevalecerá. Ponto. Quanto à sua santidade, Ele é sem igual. Nele não há nenhuma mancha de pecado. Não. E não só isso, mas que sua natureza é tal que até aquilo que consideramos santo, puro, bom, ainda assim não consegue explicar a sua santidade. A sua santidade fala da sua maneira única de ser, de como trata a sua criação. Ele é santo porque é único e tudo o que ele faz é bom, é excelente, é majestuoso. Ele simplesmente não pode ser tentado pelo mal. O que quero passar aqui é que Ele é santo porque não há ninguém como Ele. Ele fica sozinho na Trindade. Ele é completamente diferente de nós. Não é que eu sou pecador e Ele é santo. E assim tiramos a ideia do que é santo, não é? Fazendo essa comparação. Não é só isso. É muito mais elevado. É que Ele, não há ninguém como Ele. Não há ninguém. Se você olha para toda a criação dele, há mais de uma criação repetida. Há mais de um anjo. Então o anjo não é santo nesse sentido, porque há mais anjos que são como eles. Há mais pessoas. Não sou eu a única pessoa. Há muitas pessoas. E assim, consequentemente, com tudo. Mas Deus é Ele só. Portanto, Ele é nesse sentido santo. Ele é único, diferente. E Ele é o ser mais excelente de todos. Quanto ao seu poder, a sua palavra não retorna vazia. Ele falou e tudo se fez. E é mantido. E de novo falará, e todas as coisas que se acham no céu e na terra serão abaladas. Porém, o seu reino permanecerá para sempre. Quando você compreende isto, pelo Espírito, você teme Deus. Você reverencia Ele, porque a sua palavra é poderosa, porque Ele tem todo o poder. Todo o poder me foi conferido, disse o Senhor Jesus. E Ele manifestará esse poder na sua vinda, por completo. Este mundo está em processo de isso. Estamos no final. O poder de Deus será manifestado na pessoa de Jesus de muitas formas. Como diz a Escritura em Hebreus, não só as coisas da terra, mas os principados e potestades cairão. Os céus serão abalados. Que poder tremendo!
que os céus serão abalados. Você pode abalar os céus? Você pode? Deus pode abalar os céus. Mas o privilégio nosso é que nós participamos nisso. Como é possível? Que poder tremendo há dentro de você, que é parte dele, porque é pela igreja que ele exercerá o seu poder sobre todas as nações, e ele regirá com poder no reino vindouro, que já está se manifestando dentro de nós. Teu é o poder e a glória, teu é o poder. Que tremendo é fazer parte disso, porque tememos ele, porque ele é poderoso. Nós escolhemos o melhor, nós escolhemos temer Deus. Há muitos poderosos nesta terra, muitos. Se eu fosse amigo da rainha, eu teria uma vida mais fácil, né? Uma vida mais confortável, uma vida mais abençoada, talvez, no significado que o mundo lhe dá, prosperidade. Imagina, que poderosa a rainha. O pastor já falou muitas vezes isso, mas quão poderoso é você servir e ser filho, co-herdeiro com seu filho de todas as promessas. Mas que homens de pouca fé, né? Mas aí é que está o crescimento. Quando você compreende cada vez mais pelo Espírito os atributos de Deus, quem Deus é, mais saberá confiança, mais haverá temor, mais você verá nitidamente o seu poder, e você o reverenciará cada vez mais e crescerá. E você não se deixará ser levado pelos poderosos deste século. Você não servirá a eles. Louvado seja o Senhor. Quanto à sua graça, olha, assim podemos continuar até o final, até que ele venha. Quanto à sua graça, ele é quem pode salvar qualquer pessoa. Quanto à sua graça, ele é quem pode salvar qualquer pessoa. Ele pode perdoar qualquer transgressão. A sua graça é manifesta na sua glória, não só ao perdoar o pecador, mas pelos seus muitos pecados, mas em transformá-lo num santo e filho justificado dele. A glória da graça não é só perdoar você, é transformar você. Quando você é transformado pela graça, então é que você vê a glória dessa graça consumada. Então, a graça é um poder. A Bíblia fala da lei da graça. A lei da graça é um princípio espiritual que é poderoso. E este princípio espiritual se baseia em que agora Deus se derrama a nós por meio da aliança do sangue do Cordeiro derramado. É por meio da obra da cruz que Ele agora pode nos favorecer. Ele agora pode se derramar e nos abençoar. Esta é a graça. A graça é aquilo que faz com que lhe dá permissão a Ele de operar ao nosso favor, de nos transformar. Antes Ele não podia fazer isso. Por quê? Porque nós, veja, estávamos distantes dele. Você vê? Nós não tínhamos aliança com Ele. Nós estávamos distantes dele. E Deus não podia, com um pecador, se relacionar bem e nos abençoar no sentido mais profundo, né? Com as bênçãos espirituais, porque estávamos distantes dele, porque estávamos sob a lei. Mas agora estamos sob a graça, porque Cristo pagou o preço. Porque o pagar do preço de Jesus foi a manifestação da sua graça. E é o translado de estarmos sob a lei para estarmos agora sob a graça, através da aliança da cruz. Você vê? E esta graça é oferecida para todos, para todos. Porém, cabe a nós entrarmos em aliança, que Ele faz por meio do sangue de Jesus. Para nós, que significa isto? Significa nós concordarmos de que nós não podemos merecer o favor de Deus. Porém, Ele se nos oferece. O sacrifício de Jesus é um oferecimento a Deus por nós e para nós, para que nós retornemos a Ele, para que Deus possa agora nos ser favorável, porque Ele removeu aquilo que nos separava dele.
nós estávamos sob a lei, mas a graça agora faz com que Deus tenha os braços abertos para nós. Ele nos chama para aceder a esse trono da graça por meio do sangue de Jesus, sempre. Não há outro caminho, é por meio do sangue. Sem o sangue de Jesus, você não pode nunca se favorecer de Deus. Deus nunca vai ser favorável a você no sentido espiritual, não vai. Por quê? Porque você está sob a lei, você está condenado, você está vivendo em si mesmo e no pecado, buscando se justificar pelas suas boas obras, quando Deus já proveu o Cordeiro que te justifica. Porém você está buscando justificação através da sua bondade, mas a sua bondade não é suficiente. Ela está cheia de impurezas, de um coração egocêntrico, e não é suficiente. É por isso que Ele manifesta a sua graça em sua vinda para nós, para se derramar para nós, para dar-nos aquilo que nós não poderíamos obter por nosso meio. Ele mesmo proveu. Quanto à sua ira, Ele é fogo consumidor. Ele é quem julgará todos segundo as suas obras, e ninguém que tenha vivido na obediência sairá impune. A sua ira é revelada no estado perverso do coração do homem. A perversidade do homem revela a ira de Deus contra ele, que foi colocado de outra maneira, né? O mesmo. E sua justa condenação no dia em que não haverá mais longanimidade da sua parte. O mundo está como está porque Deus está irado com o mundo. A perversidade do homem, o egocentrismo do homem, revela a ira de Deus. A ira de Deus não é nada mais e nada menos do que Deus deixar o homem viver do seu jeito. Quando o homem vive desse jeito, é porque Deus está irado com essa pessoa. A ira de Deus se manifesta quando o homem vive segundo a sua própria vontade. Então, como a Bíblia nos diz, Deus está irado todos os dias. Deus está irado todos os dias com aqueles que vivem sem o temor de Deus. E Deus, todos os dias, manifesta o seu amor ao mundo. Aleluia! Deus, todos os dias, é soberano. Deus, todos os dias, é bondoso para com o mundo. E Deus, todos os dias, é severo e está irado com o mundo. Você vê, Deus não deixa de ser uma coisa pela outra. Ele continua sendo. É tudo o que Ele é. Deus está irado com o mundo todos os dias. E todos os dias, Jesus morreu pelo mundo. No seu sentido espiritual, Jesus está aí para todo mundo crer e receber o seu amor. O amor, quando eu prego para uma pessoa, eu digo, o teu amor, Deus te ama. É por isso que Jesus morreu por você, no seu lugar. Deus manifesta o seu amor por você em que Ele morreu para te salvar, porque você vai morrer, e se você morrer sem Ele, você vai sofrer eternamente. Isso, e ao mesmo tempo, a ira recai sobre todos os incrédulos, que rejeitam o Evangelho e os que não rejeitam o Evangelho, porque nunca ouviram. Deus está irado com todos, porque não correspondem com aquilo que é óbvio, de acordo com a natureza, e que é temer Deus. Por tudo isto que fala da natureza de Deus e muito mais, né, revelado na palavra, é correto e devido temer Deus. Você não deve temer Deus por outra razão além de por quem Deus é. Você deve temer Deus simplesmente por quem Deus é. E nós vimos alguns dos seus atributos que nos dão razão mais do que óbvia para temermos Deus. Vou ler rapidamente para encerrarmos. O insensato não teme Deus. A insensatez, a natureza da insensatez é viver sem o temor a Deus. Você vê? A insensatez se fundamenta em não temer a Deus. Se o sábio tem como fundamento temer Deus, então o insensato o é porque não teme Deus.
não é aquele necessariamente que fala torpemente ou sem sentido, que faz as coisas sem pensar. Não é esse o insensato. Mas o insensato é aquele que no seu coração não há temor de Deus, não há reverência de Deus. É muito mais profundo do que você falar talvez uma palavra torpe. Em Eclesiastes 13 diz assim: diz o sábio, eu apliquei o meu coração para saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia é loucura. Só o que teme Deus, o sábio, pensa desta maneira. Em Salmos 14:1 diz o insensato no seu coração, não há Deus. Isto não quer dizer que os que não têm uma mente ágil no pensar, em calcular, negam Deus. Ou seja, aqueles que não têm um intelecto mais elevado, vamos dizer, que tiveram a oportunidade de ter uma educação de universidade e compreender mais as coisas, os departamentos desta vida, não significa que você não tem, que o insensato é aquele que não tem esse conhecimento. O problema do insensato não é falta de inteligência, mas é falta da moral, do senso de moralidade. É uma questão moral e da prudência, que deve ir acompanhada da inteligência. Você vê, o insensato pode ser o grande ateu intelectual. Por que ele é insensato, que diz que não conhece Deus? Porque ele não junta a sua inteligência com prudência, porque não junta a sua inteligência com sensibilidade, com humildade, com esse senso de moral, da moral, né? O sábio teme Deus. Provérbios 16 diz: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Em Eclesiastes 7:12 diz que a excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. Você vê? A excelência da sabedoria é que dá vida ao seu possuidor. E juntando esse versículo com o outro, que diz que é melhor adquirir sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata, significa o quê? Bem, já te deu vida o ouro e a prata? Já te deu vida. Não te deu vida, mas a excelência da sabedoria te dará vida. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Como diz aqui, de que adianta ser o homem mais rico do mundo e ter a maior honra no mundo, se não se tem sabedoria? Essa riqueza te destruirá. Sem sabedoria, você não consegue lidar com riquezas. E porque Salomão pediu sabedoria, ele foi abençoado com riquezas. Ele colocou a sabedoria diante das riquezas, porque para ele a sabedoria era melhor do que as riquezas. Sabedoria é temer Deus, o dono de toda riqueza. Você vê? Nós temos todas as coisas, diz a palavra, todas as coisas. Mas o sábio pensa, o insensato diz assim: todas as coisas são nossas. Então, vou ir atrás delas. E ele se perde e se enraiza neste mundo, pelas coisas deste mundo, e acaba não tendo sabedoria, acaba desperdiçando a sua vida. Mas aquele que teme Deus e é sábio, e ouve o versículo que diz que você tem todas as coisas em Cristo, ele vive como se não fossem dele. Ele vive sem se deixar levar por elas, porque ele tem um possuidor de todas essas coisas. Ele não vive com ansiedade, ele não vive com preocupações,
Ele não vive atrás dessas coisas. As coisas estão aí para ele, para o seu bem. Ele considera em primeiro lugar a sabedoria, o temor a Deus. O sábio teme Deus porque acha o mais razoável e o mais proveitoso. Ou acha o mais razoável e o mais proveitoso. Razoável porque Deus é o autor da vida e que tem poder para fazer e desfazer. E proveitoso porque Ele é a fonte do bem. E quem se refugia nele viverá seguro, sem temer aos homens. Vive livre e em paz, porque Deus o segura. Você vê quão importante é não temer o homem. Nós tememos os homens. Nós tememos a resposta que homens nos darão quando você, por exemplo, usa a palavra de Deus, que está aqui. Eu não estou falando nada que não esteja de acordo com a palavra. Então você é tentado a temer o homem. Nós somos tentados a temer os homens, porque nós queremos proteger a nossa reputação para com os homens. Mas aquele que coloca diante dele, antes do que ninguém, Deus, ele está mais preocupado em agradar Deus do que os homens. Esse é o desafio do sábio. E o sábio busca se deleitar em agradar Deus antes do que os homens. É um desafio. Porque todos nós somos tentados a agradar aos homens, a dizer sim quando era para dizer não. Mas com a ousadia que resulta do temor a Deus, nós podemos dizer a verdade com amor e não estar preocupados com a nossa reputação, com o que os outros irão pensar, porque você está seguro, sabendo o que você fez, o que o Deus Todo-Poderoso quis que você fizesse. Então, você é sábio ou você é insensato? Você teme Deus ou você vive para você mesmo? Considere essa pergunta. Faça essa reflexão. Veja como Deus nos oferece a possibilidade de nos tornarmos sábios. A sabedoria habitava no alto, nos céus, e a insensatez habitava na terra. Havia uma grande distância, um abismo enorme entre os céus, a sabedoria do céu e a insensatez da terra. E Deus, para nós, se Deus desejou nos tornar sábios, Ele não poderia permanecer em seu trono. Ele não poderia permanecer nas alturas e nós no céu, na terra. Ele precisava descer à nossa insensatez. Jesus, o Filho de Deus, se encarnou e se humilhou. Ele se fez semelhante à nossa insensatez, sem ser insensato. Você vê? Para nós podermos reconhecer a nossa insensatez, era necessário que do céu a sabedoria descesse e se assemelhasse aos insensatos, para que pela loucura da pregação da cruz nos tornássemos sábios. Você vê? Por que a cruz? Porque é o fim da insensatez. Ele não só se encarnou e revelou a sua sabedoria para o insensato com simplicidade, para o insensato entender. Ele precisou ir no fundo e revelar o destino da nossa insensatez, a morte. A cruz revela o nosso destino. A cruz revela quão nós somos faltos de entendimento, faltos do temor de Deus. É na cruz que Deus se condensa ao máximo para chegar até ali onde nós estávamos, tão afastados de Deus, no conhecimento e no temor de Deus. E é esse ato de sabedoria, de se assemelhar e de se juntar, de incorporar sobre ele a nossa insensatez, que nós percebemos a nossa insensatez. Há um provérbio que diz assim: para você fazer com que o insensato perceba a sua insensatez, você tem que se rebaixar a ele. Você tem que chegar ao seu nível. O sábio não deixa de ser sábio, mas ele, para que o insensato entenda
da sua insensatez, é necessário eu me rebaixar. Isso que Jesus fez. Ele veio e pela loucura. Por que loucura? Porque fala de fraqueza. Porque fala de algo insensato, a cruz. Como pode se salvar uma pessoa através da cruz? Sendo que os sábios, eles acreditavam no poder, na força do braço do homem, no conhecimento do homem. De que ele é mais, o homem é mais do que ele acha que é. Eles tinham essa autoconfiança. E como você vai trazer essa mensagem da cruz? É porque ele está revelando a sua insensatez, o seu destino. E aí é que você recebe o choque. Eita! Eu digo, eu estava errado. Eu fiz com que ele visse até aqui para me revelar a situação que eu estava, de perdido, alienado, sem temor de Deus. Ele na cruz se aproxima a mim, na minha situação, para me tornar sábio. Porque quando eu compreendo essa obra de Cristo, eu compreendo o seu amor por mim. Eu compreendo quão Deus é por mim. E isso me torna reverente a Deus. Isso me faz com que eu reverencie Ele. E pela sua ressurreição, nós nos tornamos sábios. Nós agora vivemos com o temor de Deus, não mais como vivíamos. Em Eclesiastes, já encerrando, pode colocar, diz, no capítulo 2, versículo 13: percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Pode se levantar. You can have it all. Every part of my world. Oh Senhor Deus, Take this life and breathe on. te damos graças, Senhor, pela tua palavra, porque aquele que ajuntou ao seu intelecto, ao seu coração, para ouvir e refletir a tua palavra de sabedoria, de conselho, de advertência, esse dará fruto. Esse sairá daqui temendo-te. Ele terá a correta visão de quem tu és, segundo a tua palavra, e não segundo a nossa própria imaginação. Tu nos desafias a entrarmos no trono da graça, onde somos despojados de nós mesmos, onde saímos de nossa insensatez, de nossa loucura, pela loucura da pregação da cruz. Recebemos o poder e a sabedoria de Deus, Cristo, para aqueles que foram chamados. Não é para todos, mas para os que foram chamados. Cristo, sabedoria de Deus e poder de Deus. Louvado seja o teu nome. Louve o Senhor, porque Ele te resgatou. Ele te alcançou humildemente. Você pode ter-lo tudo, Senhor. Você pode ter tudo. Tudo de mim. Tudo que eu sou. Eu não temo ninguém. Não temo os homens. Eu estou seguro nas tuas mãos. Porque eu temo a tua palavra. Porque eu reverencio a tua severidade, a tua santidade. Porque eu busco, Senhor, ser como tu, pela graça do Senhor Jesus. Tema não aquele que pode matar o corpo, teme aquele que pode acabar, não só com o corpo, mas também com a alma. Tema Deus. Seja consciente de Deus.
Adore ao Senhor, porque dele e para Ele são todas as coisas. Ele é autor da vida. O destino de todas as coisas estão nas suas mãos. E o teu propósito é bom, é excelente. Tu, Senhor Jesus, serás glorificado. Aleluia. Aleluia. O meu coração é teu. O meu coração, para que tu o moldes, para que tu lhe des forma. Não sou eu quem governo a ti e a tua palavra. Tu és que me governas a mim. Eu estou sujeito a ti, Senhor. Eu reverencio o teu nome, excelente sobre todos. Tu és temível, Senhor Deus. Eu sou guiado, Senhor, pelo teu Espírito e não pelas minhas emoções. Forma o coração que tu tens em mim. Dá-me o teu coração, Senhor, para te temer como é devido. Torna-nos sábios, que escolhem a vida ao invés da morte. Aleluia. Levante as suas mãos. Levante a sua mão bem alto, bem alto. Repita assim comigo: Senhor. Mais forte: Senhor. Aqui está o meu coração. Senhor, muitas vezes cheio de dúvidas, incertezas, mas aqui está o meu coração. Senhor, eu te dou o meu coração para que o Senhor possa trabalhar neste coração. Amém? Amém. Estenda suas mãos assim. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre cada um de vocês. Que as doces consolações do Espírito de Deus estejam sobre vocês, sobre a vossa família, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Amém. E de semana que vem estaremos aqui novamente, sábado em Cardiff. E cumprimente o seu irmão, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. E eu só gostaria de agradecer o Marcos. Marcos, acho que é a primeira vez, né, Marcos? Primeira vez aqui conosco e a 10ª vez eu acho que eu gravo. Sejam bem-vindos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor possa continuar abençoando vocês. Prazer ter vocês aqui. Isso aqui tem movimento, né? Que eu tive essa minha vida cristã. Medo, você sente ele depois. Quando você faz uma coisa errada, você peca. Você fez uma coisa errada, você vai sentir medo. Meu Deus, o que está acontecendo agora comigo? E agora? Você fica com medo de Deus. E o